E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui ao Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos começar, avançando no nosso estudo de citologia, a falar do meio interno da célula, mais precisamente do citoplasma. A gente já compreende o que limita a célula, divide meio interno e externo, que é a membrana plasmática, compreende também aquilo que está para além da membrana. Estou falando dos envoltórios celulares. Tudo isso já foi abordado e as devidas comparações desses locais com aquilo que a célula possui, que se assemelha a uma fábrica, também já foram feitas. Agora é hora de falar daquela parte da produção um pouco mais ativa. Mas antes da gente começar, o nosso ritual, que é muito mais que padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, as boas-vindas estão devidamente dadas. Aproveita, inscreve-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. O citoplasma da célula, ele é basicamente dividido em duas partes. A primeira parte é a parte líquida dele, que eu vou denominar citosol. A segunda parte são organelas que vão desempenhar funções específicas e essas organelas vão funcionar para a célula da mesma maneira que os órgãos funcionam para o corpo humano. Se nós continuarmos com a nossa comparação da célula com uma fábrica, com uma indústria, nós vamos estar tratando do citoplasma basicamente da linha de produção dessa indústria, ou seja, onde aquilo que precisa ser produzido, aquilo para que a indústria existe, é realizado. Então, a atividade celular no citoplasma é muito, mas muito intensa e sempre precisa ser mantida. No citosol, nessa parte líquida do citoplasma, nós teremos basicamente 4/5, ou seja, 80% da sua composição representada pela água. Quando nós tratamos da água, nós falamos, inclusive, que as reações químicas que acontecem no nosso metabolismo necessitam muito dela, porque nós precisamos ter as substâncias envolvidas devidamente diluídas. E por esse motivo, o fato dela ser o solvente universal é fundamental para a manutenção do estado da vida. Então, como tudo isso acontece no citoplasma, a gente não poderia de ter uma composição baseada em meio aquoso. 80% é muita coisa, vale a gente ressaltar. Bem, desses 20% que sobram, desse 1/5 que sobra, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma grande quantidade de nutrientes dissolvidos, incluindo as enzimas, seus substratos e seus produtos. Como eu acabei de dizer, a gente precisa muito que o metabolismo funcione na célula. Além disso, o citoplasma é uma das duas partes da célula que é comum para todos os seres vivos. A outra, obviamente, é a membrana plasmática. Quando a gente pensa numa célula, a gente pensa geralmente em membrana, citoplasma e núcleo, mas vale sempre ressaltar que o núcleo é presente apenas nos reinos protista, fungo, plantar e animalia. Ele não está presente no reino dos moneras, que é representado pelas bactérias e pelas cianofícias. Dessa forma, a gente pode falar de diferenças entre o citoplasma de uma célula procarionte e uma célula eucarionte. No caso da procarionte, a célula que não possui um núcleo, nós temos o material genético diretamente colocado no citoplasma. Quando a gente fala de bactérias, isso realmente é representado por um cromossomo circular. Além desse cromossomo, já que o DNA precisa impulsionar a síntese proteica, e é um processo que a gente vai ver nesse estudo do citoplasma, eu preciso ter lá organelas que vão trabalhar nessa síntese, e eu estou falando dos ribossomos.
Os ribossomos procariontes são levemente menores que os ribossomos eucariontes. Além disso, nós podemos encontrar nesse citoplasma procarionte frações de DNA com informações extras, e essas frações recebem o nome de plasmídio. Na célula eucarionte, o citoplasma é mais complexo, a estrutura dele é muito mais ampla. E é justamente nessa célula que eu vou encontrar uma infinidade de organelas diferentes. Isso explica, inclusive, a diferença de tamanho que geralmente é encontrada entre uma e outra, entre a procarionte e a eucarionte. A célula procarionte, como tem uma quantidade de estruturas menor, ela geralmente tem um volume menor, ela tem dimensões mais reduzidas, enquanto a célula eucarionte não. Tem aí dimensões maiores justamente porque contém, além de uma grande quantidade de estruturas dentro do citoplasma, contém um núcleo que também ocupa bastante espaço. A figura que eu trago para vocês mostra bastante essa diferença. Na esquerda, nós temos uma bactéria, uma célula procarionte, e a gente consegue identificar perfeitamente o cromossomo circular, os plasmídios e também os ribossomos dispersos aí no citoplasma. Já na direita, nós temos uma célula eucarionte, uma célula com núcleo. Nesse caso, eu estou falando de uma célula animal, e a gente pode ver a vastidão de estruturas diferentes. Então, posso citar aí o retículo endoplasmático granular, o liso, a gente pode citar aí também o complexo de Golgi, lisossomo, mitocôndria, centríolo e uma grande quantidade de estruturas. Na célula vegetal, ainda nós temos outras estruturas, temos vacúolo, temos cloroplasto. Então, as células vão se diferenciar por essas estruturas, além da parede celular, que está presente nos vegetais e não está presente na célula animal, mas a gente pode conseguir com essa figura ilustrar essas diferenças muito significativas entre o citoplasma de uma célula procarionte e o citoplasma de uma célula eucarionte. Além disso, nós temos no citoplasma uma grande quantidade de túbulos de microfibras proteicas que vão formar a estrutura que nós conhecemos como citoesqueleto. A gente já falou do citoesqueleto quando a gente falou da sua ancoragem em proteínas de membrana e da responsabilidade dele com determinados movimentos celulares, principalmente aqueles que são responsáveis pela fagocitose. Então, todo esse processo de movimentação celular, de manter as estruturas, de deixar as organelas nos seus devidos lugares, acontece por conta desse citoesqueleto, que também faz parte da composição do citoplasma. E é claro que, como a gente está falando de uma região de muita produção e uma região que vai receber as substâncias que a membrana permite que entrem na célula, a gente vai ter também lá o armazenamento de substâncias de nutrientes. E aí eu estou falando dos triglicerídeos quando eu falo de uma célula do tecido adiposo, falo também do glicogênio quando eu falo de uma célula muscular ou de um hepatócito. Hepatócito, para quem não sabe, é a célula do fígado, e também falo do amido para células vegetais. Então, quando a gente fala de armazenamento de substâncias químicas na célula, esse armazenamento ele vai acontecer obrigatoriamente no citoplasma, seja diretamente no citoplasma, seja por vacúolos formados nessa região da célula, mas é lá que a gente também armazena. Então, voltando à nossa comparação da célula, a gente não só pode então agora fazer a analogia com a área de produção, e a gente vai ver essa produção item por item com as organelas citoplasmáticas nos próximos vídeos, mas como a gente também pode falar do armazenamento, do estoque de matérias-primas. Esse foi então o nosso vídeo de hoje, uma leve introdução no que é o citoplasma. A partir de agora a gente vai ver isso mais minuciosamente. Vamos falar de diferenças de células vegetais para células animais. Vamos falar da função e da ação de cada uma das organelas, mas
tudo isso ao seu tempo, para que você possa entender a célula de uma maneira global. Eu falo isso porque eu vejo durante toda a minha carreira muitos alunos terem aí um pouco de dificuldade de compreender a célula, o funcionamento dela como um todo, né? A gente sabe que tal organela faz isso, tal organela faz aquilo, mas é importantíssimo a gente compreender a relação entre elas, e é o que eu vou tentar abordar aqui para que vocês tenham essa visão do todo, não só a visão individual de cada uma das estruturas estudadas, tudo bem? Bem, vamos ficando então por aqui. Eu lembro para vocês das nossas redes sociais, o @Renologia no Twitter, Instagram e TikTok. Também lembro do nosso podcast, o Articulando, toda segunda aqui no YouTube e também no Spotify e no Google Podcasts. E deixo, obviamente, o meu grande beijo a todos e a todas. Até a próxima!